O programa Superação tem o apoio cultural Euryklinger, Mobilidade com Responsabilidade, Grupo LabMate, Análises e Ensaios de Materiais, Frias Neto, Consultoria de Imóveis e Honda Versa. Olá, está no ar mais um programa Superação. Esse nosso espaço para discutirmos acessibilidade, inclusão e qualidade de vida dentro da nossa sociedade. Nessa semana muito especial, que é a Semana do Dia Internacional das Mulheres, mostramos uma história de superação muito especial. Conhecemos, conversamos com a jornalista Andréia Mesquita, uma mulher que venceu o câncer por 2 vezes e conta no nosso programa Superação de hoje a sua história de superação, em homenagem a todas as mulheres que acompanham no dia a dia o nosso programa. Meu nome é Andréia Ferraz Mesquita, eu tenho 41 anos, sou jornalista. Eu tive câncer de mama 2 vezes, aos 31 e aos 36 anos. E eu estou curada das 2 vezes. E hoje vocês vão conhecer aqui a minha história de superação. É o programa Superação que já começou. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Bom, meu nome é Andréia Ferraz Mesquita, eu tenho 41 anos, eu sou jornalista, sou editora de cultura do Jornal Liberal em Americana. O que mais? Sou solteira, não tenho filhos, moro com os meus pais aqui em Piracicaba. Meu irmão mora 2 andares acima, então ele está todo dia aqui também. Tenho 2 sobrinhas, que eu costumo dizer que elas são minhas paixões, que são como se fossem minhas filhas, a Juliana e a Isabela, que moram em Bauru, não moram mais aqui. O que mais? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair, acho que eu tenho muitos amigos, eu gosto muito de escrever, de ler, eu gosto muito do que eu faço, que eu gosto muito de lidar com cultura, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, assim, quando eu virei editora de cultura, eu acho que foi a realização de uma coisa que eu queria muito, óbvio, não cheguei a pedir a ninguém, mas foi uma coisa que veio naturalmente e eu gostei. Bom, eu tive câncer de mama 2 vezes. As pessoas espantam quando eu falo 2 vezes, porque 2 vezes parece muito e é. Eu tive câncer de mama a primeira vez, eu tinha 31 anos, eu morava em Araraquara sozinha, que eu trabalhava num jornal lá. E quando você fica sabendo que você tem câncer, eu acho que qualquer câncer, é meio que aquela frase clichê, o chão abre. E você fala assim, e agora? E a primeira pergunta que você faz, e que a gente não deve fazer, mas a gente faz é, por que eu? Né? Porque quando acontece alguma coisa boa, ninguém pergunta por que eu. A gente só pergunta quando acontece coisa ruim. E é óbvio, eu era muito nova, então eu achei na época muito injusto, né? Num primeiro momento eu achei muito injusto eu estar doente, sendo que não tinha nenhum caso na minha família de câncer. E aí você começa a pensar, o que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? E escuta também um monte de coisa, é por causa disso, por causa daquilo, ou por causa daquilo outro, enfim. Eu não admito que ninguém chegue e fale para um doente de câncer assim, eu sei o que você está sentindo, a não ser que a pessoa tenha tido câncer.
porque ela não sabe o que a pessoa está sentindo, né? Quem sabe é o doente ou outra pessoa que ficou doente. Então, antes de eu ter câncer, eu também tinha aquela visão, assim, eu achava até que era uma doença terrível, e é uma doença terrível, principalmente quando ela não tem cura, né? Quando você vê que não tem cura, ela é terrível, porque você vê a pessoa morrendo ali na sua frente e você não pode fazer absolutamente nada para mudar aquilo. Então, eu fiz 3 cirurgias, não tive que tirar o seio na época, não fiz quimioterapia, só fiz rádio, já tive alta, já voltei a trabalhar. E ficou tudo bem. 5 meses depois, óbvio, a empresa me demitiu, porque eu tive muitas complicações pós-tratamento, né? Então, eu tive inflamação, onde eu tinha feito radioterapia, aí tinha não sei o que lá, então volta e meia eu me ausentava do trabalho e acabou, acho que, não sei dizer, a empresa acho que cansou dessa minha ausência constante e eu acabei sendo demitida. Aí eu voltei para Piracicaba. Aí eu voltei para cá, fiquei um tempo dando aula de inglês, depois eu resolvi voltar para a área de jornalismo, acabei indo para a Americana. Agora, quando foi a segunda vez, é como se um tsunami passasse na sua vida. Porque você tá bem, daí você descobre que você vai ser operada, que você vai tirar um seio, que você vai ter que colocar uma prótese, que você vai colocar, no meu caso, catéter, para fazer uma radioterapia. Aí você descobre que você vai fazer quimioterapia, que você vai engordar, que você vai vomitar, que você vai ficar careca. E todas essas informações, elas são dadas em tempo recorde. Você não tem uma preparação para isso. Eu acho que ninguém está preparado para ter câncer. E eu falo que eu já tive 2 vezes. Na segunda vez eu não estava preparada. Aí veio a pergunta, não por que eu, mas por que de novo? Aí vem a pergunta, por que de novo? Mas assim, do mesmo jeito eu falei, não, eu já sarei uma vez, eu consigo sarar de novo. É óbvio, deve ter gente que está me olhando agora e vai falar assim, mas é muito fácil falar, ela teve sorte. Eu até considero também que eu tive um pouco de sorte, sim, claro. Ficar curada 2 vezes de câncer é uma loteria boa. Ganhar na Mega Sena eu nunca ganhei, ter câncer 2 já. Veja como é importante o diagnóstico precoce da doença. Hoje, o câncer de mama é a maior causa de morte entre mulheres brasileiras. São aproximadamente 50 mil novos casos todos os anos. Veja algumas probabilidades. Qual é a sua chance de encontrar o seu par perfeito? 0,000035%. A sua chance de ganhar na loteria, 0,000019%. A sua chance de ser eleito presidente do Brasil, 0,00001%. A chance de obter sucesso no tratamento do câncer no Brasil, a partir do momento que você faz o diagnóstico precoce da doença, 90%. O câncer tem cura e ele se chama prevenção. E aí começou, né? Aí que começou o... Eu não sei dizer... É muito sofrimento. Mas eu acho que calvário é uma palavra muito forte. Mas é um sofrimento muito grande, assim. Porque você, na verdade, não sabe o que vai acontecer. Você sabe que você vai fazer um tratamento, mas você não sabe. Até a hora que o médico fala assim... Acabou, você tem medo de que volte no meio do caminho. Então, eu falei que... Ele falou tudo, olha, você vai ter que operar, vai ter que tirar o seio. Eu falei, não, mas não tem outro jeito. A primeira pergunta, não tem outro jeito? Ele falou, não tem outro jeito. É a segunda vez, não dá pra fazer maquiagem, tem que ser radical. Ah, tá bom. Ele falou assim, qual é a chance? 50%. É muito, é pouco? Não é muito, mas vamos trabalhar bastante. Eu falei, mas eu não vou morrer porque eu ainda não conheci o Egito, eu quero conhecer o Egito. Ele falou, tá bom. Aí, quando ele falou do negócio de careca e tal, eu falei, eu preciso descobrir uma pessoa que faça peruca.
Ele falou, por que você está preocupada com isso? Como é que eu vou sair em barzinho, careca? Ele deu risada, ele falou assim, não, você já está preocupada, como é que você vai no bar? E como é que você vai viajar? Então você não vai ficar doente, você vai sair dessa. E realmente, ele ligou para minha quimioterapeuta, primeira consulta ela já falou, você é aquela paciente que gosta de tomar um chopinho de vez em quando, né? Eu falei, sou eu mesma. Tem uma janelinha aqui na quimio que eu vou te deixar tomar 1, 2 chopinhos para você não ficar aí dentro de casa. Até era engraçado que eu entrava na internet e mandava mensagem para todo mundo. Gente, é o seguinte, dia tal eu posso beber um pouquinho, vamos sair no bar? Aí eu levava as pessoas para saírem comigo. Eu fui repor 2 aulas de hidroginástica numa turma que não é a minha e eu vi os olhares das pessoas. Eu percebi os olhares. Sabe, assim, aquele olhar tipo, ela usa uma prótese, ou aquele olhar tá bem feito, ou não tá bem feito, ou seja lá o que for, mas você tem o olhar. Então, se eu que tenho uma prótese já tenho esse olhar, imagina a pessoa que não tem. Quer dizer, ela vai deixar de fazer, às vezes, uma hidroginástica, que é legal pra caramba pra quem fez mastectomia. Ela vai deixar de fazer, de ir numa piscina, numa praia, de ter um lazer, porque ela tá feia. Mas as pessoas não vão, as pessoas olham sim. Quando eu estava careca, eu estava no banco uma vez, uma mulher ficou olhando tanto, que uma criança olhar não me incomoda, é natural. Mas uma mulher estava olhando tanto que eu cheguei para ela e falei, sim, eu estou careca. E o SUS, ele tem uma coisa boa, ele dá prótese para a mulher que faz a mastectomia. E agora, eu não estou lembrada da lei, claro, porque eu não decoro toda a lei, mas agora ela tem o direito de fazer mastectomia logo após a cirurgia, a reconstrução logo após a cirurgia. Por quê? Porque muitas vezes demorava 2, 3, 4 anos para ela colocar essa prótese. 2, 3, 4 anos para uma mulher sem um seio é uma coisa terrível. É absurda, é deprimente, é um crime. Eu acho que é um crime deixar uma mulher sem um seio 3, 4 anos. Né? Você vê tanta coisa, dinheiro sendo jogado fora em tanta coisa, então que se gaste com algo. Mas isso aí é estético. Não é estético. Isso é autoestima. Só quem tem uma prótese, que nem eu, sabe qual é a diferença de ter ou não. Sabe como as pessoas te olham diferente. Eu tenho meu irmão mais velho, ele vinha todo dia me ver. Meu irmão mais velho, ele brincava muito, ele falava assim que eu era doente sem vergonha, porque eu não tinha cara de doente. Ele falava, nunca vi doente gordo dando risada. Eu falava assim, então, essa é a diferença entre estar doente e ser doente. Tinha uma frase que eu falei para uma menina na época, e que daí eu até deixei essa frase, que eu falei que era uma frase minha, que eu falava assim, que como eu não queria que o câncer me vencesse, eu deixava que a minha felicidade o dominasse. Eu estava feliz quando eu estava com câncer? Óbvio que não. Eu estava triste. Mas eu não podia ficar o tempo inteiro triste, que isso não ia me ajudar em nada. Então essa é a visão também que eu tenho hoje, do doente que gosta de estar doente. Gosta, me perdoe o uso da palavra, é naquele sentido assim, eu estou doente, coitadinho de mim, todo mundo tem que me dar atenção, viu? A vida das outras pessoas continua. Então, claro, os dois tiveram uma grande importância. Meu irmão mais velho vinha aqui todos os dias, quase, me levava a sair, me levava a passear e comprava coisa. Então, assim, as minhas sobrinhas vinham também, né? Minha sobrinha mais nova, a Isabela, ela ficou aqui 1 semana comigo, quando eu fiquei careca. Primeiro ela não queria ver, depois ela veio e ficou 1 semana. Ela tinha 14 anos na época. E deve ser estranho, né? Eu fico imaginando, uma adolescente, de repente, olha, a tia tá lá, careca, cheia de catéter, dreno e não sei o que, viu? As pessoas não podem aceitar tão naturalmente assim as situações. Tá? Tem uns que aceitam, tem outros que não. Então todo mundo fica meio chocado, eu acho. Mas elas até que tiraram muito bem de letra, né? Vinham aqui, brincavam, meus irmãos também. E o meu pai e minha mãe foram as pessoas que cuidaram de mim, né? Porque na hora que você fica doente,
tem amigos? Tem muitos amigos, mas é pai e mãe que cuida de você. Quem tem pai e mãe sabe que é pai e mãe. Sabe, não é só a questão de te levar no hospital, é a questão de ficar ali, de vir te dar o remédio na hora certa, de você não estar conseguindo comer nada, bom, então eu vou buscar não sei o que, não sei aonde, porque ela vai comer isso aqui. Então, assim, teve muito sofrimento, mas teve coisa muito legal, teve amigos, assim, que eu não vejo, não é nem que eu não via, que eu não vejo há 20 anos, e que ficaram sabendo que eu estava doente, me ligaram para dizer que estavam torcendo por mim. Gente que fazia, tipo, 15 anos que eu não tinha notícia, e que a pessoa ficou sabendo através de outra, e aí descobriu meu telefone, ligou para falar, olha, eu tô torcendo por você, sempre gostei muito de você. Então teve uma corrente de solidariedade tão grande para que eu ficasse bem, que foi muito bom isso, sabe? Assim, até foi legal porque me ajudou até a reencontrar pessoas que eu não tinha mais contato. Então, se é que o câncer serve para alguma coisa, foi bom para isso. E é claro, é difícil fazer quimioterapia, é terrível. Eu até falo isso, eu dou palestra sobre o assunto, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, quando o paciente que está fazendo uma quimioterapia, ele fala, eu não estou aguentando, entenda que ele não está aguentando. Ele não está fazendo manha, ele não está fazendo corpo mole, porque você não aguenta. É muita dor de estômago, é muita vontade de vomitar, é muita dor de cabeça. Eu saía da quimioterapia, eu entrava no quarto, eu ficava 8 dias na cama. No 9º dia eu levantava como se eu não tivesse nada. Então não é que eu ficava 8 dias na cama deitada porque eu queria, eu simplesmente não conseguia. Para tomar banho era um sofrimento. E olha que quem me conhece sabe que eu adoro tomar banho, adoro passar creme, adoro passar perfume. Eu não conseguia fazer isso porque o meu corpo não obedecia. No meio do caminho, assim, quando eu comecei meu tratamento, do câncer, na minha primeira sessão de quimioterapia, eu vi uma moça sentada no fundo da sala com uma peruca. Eu fui perguntar pra essa menina onde ela comprou a peruca, né? Aí eu fui lá, tava ela e o marido, eu falei, desculpa, mas você usa peruca, né? Ela falou, uso. E a gente começou a conversar. Aí a gente fazia químio juntas, a gente se encontrava nas sessões de químio. E a Aline morava em Ubatuba, mas como a família dela é de Búzios e a sogra daqui, ela estava fazendo tratamento aqui. E aí a gente fez amizade. Aí eu ia na casa dela, ela veio aqui me visitar, que eu ficava doente, eu tinha que ser operada das reconstruções mamárias, porque a Aline não tinha feito a reconstrução, e eu tinha, então eu tinha que fazer outras cirurgias. Ela veio, me trouxe um vaso com adesivo escrito saúde. E quando foi isso, a gente teve alta em outubro. E ela voltou para casa dela em Ubatuba, né? Ela tinha a vida dela. Mas a gente continuou conversando, fez Orkut, e-mail, telefone. E aí um dia ela me ligou e ela falou que ela estava com um caroço no pescoço. E eu falei, não, mas isso não vai ser nada. E eu sei lá por causa de que burocracia, eu sei lá por causa do que demorou para essa menina fazer esse exame. Eu sei que quando fez não deu resultado a primeira vez, a segunda. Eu sei que voltou o câncer dela. E aí voltou muito forte, assim, voltou no pescoço. Ela começou a fazer o tratamento de novo, ela ficou careca de novo. E eu acompanhei tudo isso, assim. E depois daí foi pra cabeça. Daí quando foi pra cabeça, a gente já sabia que não tinha mais o que fazer. Um dia até eu fui na casa dela, a irmã dela chegou pra mim e falou, olha, o médico deu 6 meses de vida pra ela. E aí é duro você pensar isso, né? Porque ela era uma pessoa jovem, ela tinha 33 anos, tinha 32 para 33, né? E tem um filho, mas a gente sabia, no fim ela acabou, acho que, no dia que eu soube que ela tinha 6 meses de vida, eu acho que ela não durou nem 3, ela morreu antes até. E foi um baque muito forte isso já era 2010, eu já tinha voltado a trabalhar, a minha vida já estava ao normal, eu já estava de cabelo comprido. E aquela menina passando por tudo isso de novo.
E aí, às vezes, e quando ela morreu, eu fiquei muito com aquela coisa do por que é ela e não eu? Não que eu acho que eu mereça morrer, não é isso. Não tenho nenhum desse tipo de sou uma pecadora e mereço morrer. Não. É que eu pensava assim, poxa, a Aline, ela tem um filho para criar. Ela deixou um filho. Se eu morrer, óbvio, meus pais vão sentir minha falta, minha família, eu espero, né? Meus amigos. Não, claro, tem muita gente que vai sentir minha falta, mas eu não deixei ninguém para cuidar. É diferente. E a minha quimioterapeuta falou assim, não fica pensando por que você não morreu, tenta fazer o melhor disso agora. E eu acho que a Aline foi um grande exemplo para mim de uma pessoa que lutou muito para viver, muito. Assim, até o último minuto que ela estava consciente. Então, é engraçado que eu penso na Aline todos os dias. Não é o que eu penso hoje porque eu estou falando. Todos os dias eu tenho um pensamento para ela. Seja na hora de dormir, seja porque eu uso algum brinco que ela me deu, sabe? Ela me deu uma letra A, então seja porque eu uso essa letra A, que era dela, foram coisas dela que ela um dia separou. Ela falou, eu quero que fique para você nunca esquecer de mim. Bom, depois que eu fiquei doente, depois que eu sarei, eu falei que eu ia realizar todos os sonhos da minha vida. Então eu fui para o Egito, porque eu contei que o meu sonho era ir para o Egito, que eu tive que cancelar a viagem. Depois eu fui para o Egito, fiz uma viagem fantástica de 16 dias, fui para 6 países, conheci Israel também, que é um lugar maravilhoso. Para quem acredita em Deus, eu acho que é um lugar que vale a pena conhecer. E fui conhecer as pirâmides, né? Que era aquele sonho da minha vida, que eu falava assim, não, se eu não conhecer as pirâmides, eu não sou eu. E valeu a pena. Realmente foi... Acho que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito mais emocionada por saber que eu tinha conseguido chegar lá do que por estar vendo as pirâmides. Apesar que é impressionante. E aí, cada coisa que eu sempre falava assim, puxa, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Não, um dia eu vou fazer, vou começar a me planejar para isso. E eu sempre brincava, eu não sou uma pessoa que pulo o carnaval. Eu gosto de carnaval, assim, baile de marchinha, aquela coisa mais carnavalzinho de rua de São Pedro. Não gosto dessa coisa do clube, do axé, não gosto. Não, já tive minha fase de gostar, há mais de 20 anos. Hoje não é uma coisa que eu curto. E aí, mas eu sempre brincava, eu falava assim, não, um dia eu vou desfilar numa escola de samba, porque isso aí deve ser uma emoção, imagina, mas eu quero desfilar no chão. Tô lá trabalhando, era uma sexta-feira à noite, eu escuto a Luciana, essa minha amiga do jornal. Nossa, ganhei a fantasia para desfilar na Gaviões. Falei, você tá brincando, você vai? Ela falou, eu vou. Falei, então eu também vou. Mas eu falei, será que eu vou conseguir? Aí eu vou. Fomos. A hora que entrou no sambódromo, eu falei assim, ai meu Deus, eu vou chorar. Daí eu lembrei toda a maquiagem, falei, não, eu não posso chorar porque vai cair os cílios, era meu medo, né? Aí foi. É cansativo pra caramba. A hora que termina o desfile, você tá exausto. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu falei que eu quero ir de novo ano que vem. Se Deus quiser, eu vou desfilar de novo. E falei que foi mais um sonho da minha vida realizado, que eu peguei, eu fiz isso. Em 2009, que foi quando eu tive alta, eu fui ver o Roberto Carlos, foi um sonho também realizado. Em 2010, eu fui ver o Paul McCartney, fui pro Egito. Fui ver Black Eyed Peas, também foram várias coisas que eu queria fazer. Aí em 2011 eu fui ver o Eric Clapton, fui pra Argentina. Então assim, eu vou planejando tudo que eu quero fazer. E aí eu vou fazendo. Porque eu falo que já que eu tive a chance de ficar 2 vezes, então já que eu tive essa chance, vamos pelo menos aproveitar bem, né? Porque não adianta ficar... aquela coisa que o pessoal fala, a diferença entre viver e existir, né? Tem gente que existe. Tem gente que vive. Quando você sara, você meio que inconscientemente você se afasta um pouco, eu acredito. Eu tomei a decisão de não vou ser a porta-bandeira maior da doença, mas eu também não vou me omitir em relação a ela. Ao contrário do que muita gente fala, você devia não falar no assunto, você viu? Não existe isso.
Eu tenho que de 4 em 4 meses estar fazendo exames. Eu levanto todos os dias de manhã e depois que eu tomo banho e me olho no espelho, eu sei um monte de cicatrizes que eu tenho. Eu sinto incômodo de trabalhar às vezes 7 horas no computador e o meu braço ficar pesado porque eu fiz uma axilectomia. Então não é que eu penso no câncer todo dia. O câncer, as sequelas dele me lembram dele. Agora, é diferente você pensar e ficar assim, ai meu Deus, agora meu braço está doendo porque eu fiz... Viu? Dói. Vai doer, eu tenho que fazer academia. Eu sempre falo pro meu professor, o máximo que eu falo é o seguinte, olha, Doli, não dá para fazer com tanto peso, porque se você fizer assim vai doer. Ah, então tá, então vamos tirar o peso. Doeu, mas dá para aguentar. Porque não tem. E aí você tem a opção também de se engajar em causas ou não se engajar. Quando eu vi que eu estava doente mesmo, eu ia entrar em licença médica, ia ficar careca, ia engordar, não sei o quê. Falei, não adianta, não dá para esconder. Câncer é uma doença que você dificilmente consegue esconder. Até porque, no meu caso, eu ia ter que ser operado um monte de vezes, ficar de licença médica, ficar careca. Como é que as pessoas não vão ver que está acontecendo alguma coisa? A não ser que você fique dentro de casa, trancado. Falar, fui viajar para a Europa, tirei um ano sabático de 9 meses, ou sei lá, né, um ano mesmo. Um ano sabático é 12 meses, né? Tirei 12 meses de licença, vou ficar na Europa. Aí ninguém sabe. Mas ainda assim as pessoas vão achar estranho, claro. E aí eu pensei, o que é a melhor maneira de eu contar para todo mundo de uma vez só? É através de um blog. Por quê? Para eu não ter que ficar mandando notícias para porque não dava, ficava muito cansada e tal. Falei, eu coloco no blog como é que estão indo as coisas e as pessoas ficam sabendo. E foi muito legal, porque muita gente me escreveu, muita gente daí acessou o blog. Não virou esses blogs de autoajuda e de sucesso. Ele é um blog indicado para quem está doente, quer ir lá conhecer minha história e, de repente, sei lá, ver alguma dica que eu posto hoje em dia, né? Dica de tratamento, dica de prevenção. Hoje eu faço mais isso. E eu acho muito legal essa atitude que está existindo de dar um pouco de voz a quem foi doente, né, ao doente, para que ele possa falar, olha, é assim, é assado, ou não é assim, ou é assado. Olha, família, como é que tem que ser, companheiro, companheira. E é muito legal, eu fiz várias cipates em 2011. O ano passado eu não fiz nenhuma. Esse ano, o cara que me chama, ele já avisou que vai ter várias. Por que é legal? Porque nessas empresas onde você faz, eu admiro muito a atitude dessas empresas privadas que estão fazendo isso. Você não está dando para a mulher aquela palestra, você está dando para homem e mulher. E aí entra também agora as entidades filantrópicas públicas, que nem aqui em Piracicaba o Projeto Ilumina, que faz um trabalho super legal com todos os tipos de doentes de câncer, não só o câncer de mama. Eu acho que é importante que eles fazem um acolhimento muito grande para o doente. O doente se sente acolhido, ele precisa disso. Ele precisa se sentir bem. E o Projeto Ilumina está fazendo isso muito bem aqui em Pira. Então, ele ser denominado uma entidade de utilidade pública é mais do que merecido. É o justo. É um reconhecimento de um trabalho que está sendo muito bem feito, que está angariando cada vez mais simpatizantes, que está conseguindo envolver a comunidade de uma maneira que talvez as pessoas não imaginassem que fosse envolver tanto, porque envolve muito a comunidade. A comunidade piracicabana conhece o Projeto Ilumina. Eu faço personal em Americana. Cheguei lá, primeiro dia que eu fui fazer personal, Projeto Ilumina. Falei, ué, mas o que é isso aqui? Não, a gente participa das corridas. Os caras são de Americana e vêm aqui participar. Essa foi minha história, que eu acho que é a mesma história de milhares de pessoas. E eu vejo assim, eu consegui superar uma doença, mas tem milhões de pessoas superando outras coisas aí no dia a dia. Então, não me vejo como uma heroína, eu acho que eu me vejo como uma pessoa que foi forte para enfrentar um problema que é muito grave, que é o câncer. Eu acho que o meu recado para as mulheres, né, que a gente está aí na Semana Internacional da Mulher, em primeiro lugar é que elas se cuidem, né? Nunca deixem de fazer os exames, vão ao médico, né? Já o tempo que você arruma para fazer o cabelo, arruma para fazer uma consulta também, porque eu vejo muito isso, eu vejo as mulheres, elas
deixam muito de lado as consultas normais, porque não tem tempo, mas tem tempo de fazer cabelo, fazer unha, fazer tudo que é estético e esquecem um pouquinho de cuidar dessa parte da saúde. Então eu acredito que isso é importante. Eu acho que superar também é isso, é você ter todos os dias a vontade de estar bem, de cuidar das outras pessoas, de cuidar do próximo e de cuidar de você mesma, né? Mulher também tem muito isso, cuida de todo mundo e não cuida dela mesma. Principalmente mãe, né? Fica cuidando de todo mundo e esquece dela. Então se cuida também um pouco, se cuida bastante. Eu acho que esse Dia Internacional das Mulheres, eu acho que Dia da Mulher é todo dia, né? Não tem que ter um dia específico. Eu acho que todos os dias são nossos dias, assim como o Dia do Homem. Eu acho que essa diferença, eu espero que ela realmente acabe no futuro. E o meu recado é esse, que as mulheres se amem, se valorizem mais, se cuidem mais e que façam valer tudo aquilo que elas conquistaram, né? Que elas possam aproveitar tudo que foi conquistado, sempre da melhor maneira possível, com bastante saúde. É isso. O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. E o programa Superação de hoje vai ficando por aqui, mas continua na internet. Acesse nossa página superatv.com.br, curta o Superação lá no Facebook, participe da nossa página, interaja junto conosco, mande o teu recado, o teu e-mail, sua mensagem, sempre é muito importante para todos nós. E queremos contar a sua história aqui no programa Superação, assim como contamos a história da Andréia Mesquita no nosso programa de hoje. A Andréia, que é um exemplo de superação para todos nós, não só para todas as mulheres que vivem essa realidade do câncer, para todas as mulheres e para todas as pessoas que vivem ou viveram já essa realidade na nossa sociedade e que mostra que o câncer tem sim a cura e a cura se chama prevenção. Participe você também, faça a sua parte, faça o diagnóstico precoce para que possamos cada vez mais extinguir do nosso dia a dia esse mal que se chama câncer da nossa sociedade. Fica aqui o nosso abraço, o nosso cumprimento de toda a equipe do programa Superação a todas as mulheres pela comemoração
do Dia Internacional da Mulher, por essa homenagem, por esse programa especial que mostramos hoje através dessa história de superação. Um grande abraço e até semana que vem. O programa Superação tem o apoio cultural Eury Klinger, Mobilidade com Responsabilidade, Grupo Labimate, Análises e Ensaios de Materiais, Frias Neto, Consultoria de Imóveis e Honda Aversa.